Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação. Nós vamos aí estudar com vocês o Evangelho de João a partir do capítulo 13, que é a segunda parte do Evangelho e que está aí inserida principalmente na reflexão sobre a paixão de Jesus Cristo e sua ressurreição. Para você ainda que não tem muito tato com o Evangelho de João, vamos aqui a algumas pequenas explicações. O Evangelho do João ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte vai até o capítulo 12, a segunda parte começa no capítulo 13 até o capítulo 20. Essas duas partes elas são muito claras dentro do Evangelho de João. Na primeira parte, o evangelista João ele quer mostrar para nós 7 sinais que já antecipam a ressurreição de Cristo. Nós chamamos esses sinais de milagres, o João chama apenas de sinais. Aqui o primeiro sinal você lembra que é a bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho. E o último sinal, o sétimo sinal, é aí a ressurreição do Lázaro. São 7 sinais que depois, quando formos estudar o João, eu vou explicar cada um deles. Então, o próprio João chama essa primeira parte, ou esse primeiro livro, de o livro dos sinais, ok? Termina no capítulo 12. Depois, no capítulo 13, começa aí a grande parte do Evangelho de João, que nós vamos chamar aqui o grande sinal, porque justamente João indica que os 7 sinais foram escritos para indicar para esse grande sinal, que é chamado da morte e ressurreição de Cristo. Então, esse é o grande sinal que compõe aí do capítulo 13 ao capítulo 20, morte e ressurreição de Cristo como grande sinal. Que grande sinal? O Evangelho de João ele tem uma essência que é dizer para nós que para ser discípulo de Jesus tem que amar. O texto, o verbo amar está presente em todo o Evangelho. Quando Maria fala para Jesus, filho, o vinho acabou, o vinho dentro do Evangelho é o amor. Maria está dizendo para Jesus, o amor acabou, o amor entre os judeus e Deus acabou. Jesus responde para ela, minha hora não chegou. Hora do quê? Hora de mostrar o amor pela humanidade. Quando ele for preso pelos soldados, ele vai dizer, a minha hora chegou, a hora de mostrar o amor pela humanidade. Então essa hora vai acontecer exatamente na cruz. E é isso que nós vamos ver então com vocês, do capítulo 13 ao capítulo 20. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, é que o Evangelho de João, ele fala que o primeiro discípulo de Jesus foi André. A palavra André significa, dentro do Evangelho, humanidade, ou o novo homem. Seguir Jesus Cristo é se transformar em André, um novo homem, um homem que acredita na ressurreição. Vocês viram aí a morte do Lázaro. O Lázaro é aquele homem que não acredita na ressurreição ainda. Por isso que Marta e Maria fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então a ressurreição, ela é a expressão máxima do amor de Jesus por nós. A morte na cruz é essa expressão máxima. Então vamos aqui. Eu quero que você que está acompanhando esse curso, leia hoje do capítulo 13, versículo de 1 a 20. Vai falar da cena do lava-pés. Vamos discutir aqui essa teologia do lava-pés, tá bom? Então leia, e aí eu vou explicar agora o que significa teologicamente dentro do João, essa ceia do lava-pés. Primeiro ponto importante. Tirando os 3 evangelistas sinóticos, João é o único que não fala que Jesus Cristo tomou uma ceia pascal. O que ele faz é um jantar. Hoje os historiadores, e principalmente esse frei chamado Frei Bargil Pixner, ele escreveu um livro, infelizmente só tem em inglês, é a única edição em português que eu tenho é essa, com Jesus em Jerusalém. Ele já faleceu, morou 20 anos em Jerusalém, na Terra Santa. Ele vai até dizer que a ceia de Jesus com os apóstolos aconteceu de fato na terça-feira, não na quinta, porque Jesus tinha medo de morrer antes da ceia pascal. Então ele antecipa, ele faz a ceia junto com aquele grupo que eu já estudei com vocês, chamado Essênios. A ceia dos Essênios, a ceia pascal dos Essênios, ela acontecia fora do calendário judaico. Os Essênios não seguiam o calendário judeu. Então Jesus ele toma a ceia num bairro essênio. Hoje nós sabemos que esse bairro existe, é onde está hoje o cenáculo, inclusive, lá em Jerusalém. Era um antigo bairro, um bairro judaico dos Essênios. Jesus então vai fazer a última ceia com os essênios, no bairro essênio, na terça-feira. Então ele não faz a ceia pascal da quinta para a sexta, que era a ceia pascal que os outros evangelistas relataram. O João ele está mais próximo da realidade histórica do que os outros, porque ele está apontando aí que Jesus tinha muito medo de morrer, não conseguir chegar até a sexta-feira. Mas vamos lá.
Então Jesus, ele reúne os seus amigos não para uma ceia pascal aqui era chamada de Seder, ele não faz esse Seder, ele faz uma ceia entre amigos, e nessa ceia entre amigos, ele vai tomar uma atitude inesperada até então, o lava-pés. O que é o lava-pés, estudando João teologicamente? Vamos lá. Quem é que sentava numa mesa para comer junto com seu mestre? Só pessoas livres. Jesus é livre, os seus apóstolos são livres, tá bom? Quem é que lavava pés naquela época? Apenas escravos e não podia ser judeus, e mulheres, apenas escravos não judeus e mulheres lavavam os pés dos seus senhores, como um gesto de submissão. Quando Jesus está entre pessoas livres, ele livre, amarra uma toalha na cintura. Em João, a toalha é símbolo do serviço e do amor. Gravem isso aqui, porque nós vamos depois falar bastante disso. A toalha é símbolo do serviço e do amor. Ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí a perguntinha, qual foi o primeiro discípulo que o João narra que Jesus lavou os pés? João não fala o nome. Sabe por que João não fala o nome? Porque para Jesus não tem discípulo mais importante nem menos importante. Todos os discípulos são importantes. Aí você vai me perguntar, mas o João ele fala do discípulo amado? O discípulo amado para Jesus é a comunidade, toda a comunidade é amada. Não é o João especificamente, não é o Pedro especificamente. Discípulo amado no Evangelho de João é toda a comunidade. Então aqui o João não fala o nome do discípulo porque Jesus ele ama todos indistintamente, de forma igual. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele quer dizer o seguinte, que ele sendo mestre, está se submetendo àquela situação de escravos, para dizer agora para os discípulos que quem quer segui-lo tem que amar e servir. São os dois elementos importantes, por isso que a toalha é símbolo do amor e do serviço. Tem que amar e servir. Só que para o Pedro ainda tem a cabeça de qualquer um de nós, que nós devemos ter uma sociedade de desiguais, dos que mandam, dos que é mandado, quem é mestre, quem é escravo é escravo. Essa era a cabeça do Pedro, essa é a nossa cabeça, essa é a cabeça de muitos dos apóstolos. Então quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, o Pedro fala, esse tipo de sociedade eu não quero, uma sociedade de iguais. Eu aprendi que a sociedade tem que ser uma sociedade de pessoas que têm cargos diferentes. Eu não quero que você lave meus pés. Jesus vai dizer para o Pedro, se você não aceitar que a minha doutrina, o meu ensinamento é para criar a partilha, o amor e o serviço, você não vai ser mais o meu discípulo. Você não terá parte comigo. Pode ir embora, Pedro. É isso que Jesus está dizendo para ele. Ou você aceita que agora o que eu quero é algo diferente, onde todas as pessoas amem e sirvam, ou pode ir embora. O Pedro, sem entender nada, apenas pede, então lava meus pés e a cabeça, mas ele ainda não está entendendo. Vocês vão ver isso depois, que até a negação de Pedro mostra que ele não estava ainda entendendo Jesus. Tá bom, isso é um ponto importante. Jesus levanta, e aí um outro dado interessante, teológico aqui. O João não fala que Jesus tirou a toalha. Por que Jesus não tirou a toalha para o João? Porque Jesus ele vai continuar o lava-pés até a cruz. O amor e o serviço de Jesus vai até a morte de Jesus, né? E depois da sua ressurreição. Quer dizer, Jesus não tira a toalha. O João é interessante que ele diz que o reinado de Cristo não é o reinado da coroa na cabeça, mas é o reinado da toalha na cintura. Essa é a ideia lógica do João. E aí Jesus manda que os discípulos continuem essa ideia para frente. Para me seguir, vocês precisam ter só dois critérios. Primeiro, amar. E segundo, servir. Quem não ama e quem não serve não pode ser o meu discípulo. Então essa é a essência do lava-pés, do capítulo 13, versículo 1 ao 20. Amanhã eu vou então continuar a discussão com vocês. Leia hoje João 13, 1 a 20. Um abraço, fique com Deus.